Meus irmãos, hoje nós, além de fazer a nossa assembleia, hoje pela manhã nós damos início a uma nova série de mensagens, que é uma série de mensagens que nós vamos estar estudando ao longo dos próximos domingos, né? Tanto pela manhã quanto pela noite, nós estaremos nos debruçando nos próximos domingos sobre a carta de Paulo aos Colossenses, né? O tema que percorre toda a carta, irmãos, é o tema da supremacia de Cristo. São 4 capítulos, e nesses 4 capítulos, o tema da supremacia de Cristo é o tema que percorre toda ela. O texto apresenta Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas, ele sustenta todas as coisas, ele é o Senhor da criação. A nossa salvação está nele. Nele nos movemos, nele existimos, e o texto continua mostrando muitos atributos relacionados à pessoa de Cristo, mostrando inclusive que a nossa vida ela precisa manifestar essa supremacia, a supremacia de Cristo. Então, se a gente fosse dividir a carta de Paulo aos Colossenses, a gente poderia dividir ela em 3 grandes capítulos. Então, primeiramente, é o que nós vamos ver, a supremacia de Cristo proclamada. Em segundo lugar, veremos a supremacia de Cristo defendida. E, por fim, nós veremos a supremacia de Cristo evidenciada. Então, toda a série de mensagens na carta aos Colossenses ela vai estar estruturada dentro desses 3 tópicos. A supremacia de Cristo proclamada, defendida e evidenciada. Hoje, nós veremos então a primeira parte dessa série de mensagens. Começaremos meditando então sobre a supremacia de Cristo proclamada na vida de Paulo e na vida da igreja em Colossenses. Amém? Queria, para isso, convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 e do verso 2 apenas. Uma mensagem um pouco mais curta, um pouco panorâmica, uma mensagem de introdução à carta, mesmo porque vamos fazer ainda a nossa assembleia. Amém? Todos acharam? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, na manhã de hoje, ó Deus, mais uma vez, nos voltamos a Ti e rogamos a Ti, Pai, mais uma vez, que o Senhor fale aos nossos corações. Diante de nós, ó Deus, está a Sua palavra, que é suficiente, que é eficaz, que é inerrante. E suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ser, todos nós, alimentados, edificados e exortados por Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a título de introdução, já que nós vamos começar a estudar um novo livro, eu acho importante a gente começar fazendo uma breve reflexão sobre o tipo de literatura que está diante de nós. Colossenses, irmãos, não é um livro histórico, como o livro de Êxodo ou o livro de Samuel, que nós estamos estudando, ou que acabamos de terminar de estudar. Também não é um evangelho como o evangelho de João, não é um salmos, não é uma poesia. A literatura de Colossenses é uma carta. E como toda carta, ela foi escrita por alguém, para alguém em um determinado contexto. E é importante que a gente entenda que tudo que leremos em Colossenses está dentro desse contexto. Ela foi escrita por alguém, enviada para alguém e em um determinado contexto. O versículo 1 nos diz quem escreveu. Paulo, apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus. Paulo é o autor da carta. E o versículo 2 diz para a gente, então, quem são os destinatários dessa carta? Os santos e fiéis em Cristo em Colossos. Então nós temos Paulo como autor e a igreja em Colossos como os destinatários dessa carta.
Agora, a segunda coisa que a gente precisa entender é o contexto. Por que Paulo escreveu essa carta? Qual é o contexto que está por trás desta carta e por que isso é importante para a gente? Porque ele é uma carta que foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Já faz tanto tempo. Então, qual é a utilidade dessa carta para a igreja hoje? E aí eu começo a falar um pouquinho sobre Colossos. Colossos era uma cidade que ficava aonde hoje seria ali a Turquia. Ela faria parte da Turquia se ela existisse ainda nos tempos de hoje. Economicamente, na época de Paulo, Colossos estava vivendo uma situação de crise. Ela estava vivendo uma crise financeira muito profunda. Em tempos anteriores, ela experimentou uma certa prosperidade. Rotas comerciais importantes passavam por Colossos e ela e algumas cidades vizinhas, como por exemplo Laodiceia, prosperaram e prosperaram muito. Mas como todas as cidades, elas experimentam momentos de glória e de riqueza e às vezes também momentos de ruína. Colossos, a rota comercial que passava por Colossos mudou, né? Isso enfraqueceu o poder econômico de Colossos. E além disso, os historiadores apontam que a cidade experimentou um grande terremoto. Um terremoto que destruiu a cidade e que impediu que ela conseguisse se restabelecer. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para uma cidade que está passando por sérios problemas financeiros, uma cidade pobre, né? Uma cidade que não tinha mais importância, vamos dizer assim, econômica naquela região. Mas isso não é tudo. Quando a gente olha, então, para a formação da população dessa cidade, ela era uma população muito heterogênea, né? Havia ali, a grande parte da população era de origem pagã, né? Então, o que isso significa? Significa ali que havia uma cultura helênica, significa que havia filosofia grega, significa que havia ali toda uma série de misticismos, todo um panteão cheio de deuses. Era esse tipo de coisa que a gente encontrava naquela região. Mas, além disso, havia também ali uma grande colônia de judeus. Estima-se que mais de 50 mil judeus viviam naquela pequena cidade, né? Então, como é que eles foram para lá, né? Então, a gente teve o exílio babilônico, e depois do exílio babilônico, essas pessoas foram deportadas, e algumas foram para a região ali de Colossos, se fixaram ali, cresceram ali, prosperaram ali, e ali também influenciaram a cultura daquela região. Então, vejam, a gente encontra naquela região misticismos, paganismos, filosofias, né, filosofias gregas, orientais, mas encontramos também todo um legalismo judaico. E no meio disso tudo, encontramos a igreja em Colossos, sofrendo todo tipo de pressão econômica, todo tipo de pressão cultural, religiosa. E é nesse contexto conturbado que vai surgir uma grande heresia, chamada gnosticismo. A palavra gnose, ela significa conhecimento. Os adeptos dessa heresia diziam que eles possuíam um conhecimento elevado, um conhecimento pleno. E para atingir esse conhecimento pleno era preciso ser iniciado, então, no gnosticismo. E, basicamente, eles negavam a divindade de Cristo. Então, esse é o contexto e essa é a ameaça que está surgindo naquele período. E é por isso que Epáfras, o pastor da igreja local, viaja até Roma para encontrar Paulo e pedir orientação e pedir apoio. A pergunta é, por que Paulo envia uma carta? Por que ele não vai até lá? E a resposta é, Paulo está preso. Paulo está preso porque ele proclamava o evangelho de Cristo. Então ele envia a carta como apóstolo, como um homem autorizado de Deus, para orientar aquela igreja. E aí a gente entra, então, no nosso primeiro tópico, que é justamente esse. A supremacia de Cristo proclamada por Paulo. Veja o versículo 1 mais uma vez. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O que a gente sabe sobre Paulo, irmãos? Nós
poderíamos dizer muitas coisas sobre Paulo. Paulo era um homem muito inteligente, intelectual, possuía dupla cidadania, era romano, era judeu. Era um homem que estudou aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, um homem conhecedor da lei. Mas é interessante a gente perceber que Paulo diz apenas, se limita a dizer aqui apenas três coisas. Aquilo que o identifica, aquilo que o motiva e aquilo que o define. Ele se identifica como Paulo, ele define o propósito de sua vida como ser apóstolo de Cristo. E ele define a motivação disso como a vontade de Deus. Ele é Paulo, ele é apóstolo de Cristo e é apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus. Nada mais importa. É assim que ele se identifica, é assim que ele se define e é assim que ele entende a motivação da sua vida. Agora, o que significa ser apóstolo? A palavra apóstolo, ela remete exatamente a isso, alguém que é enviado. E Paulo, ele preenche os requisitos para ser apóstolo. Né? E quais são esses requisitos? Em primeiro lugar, ver Cristo ressurreto. Ver Cristo ressurreto. Paulo, inclusive, diz em 1 Coríntios capítulo 15, que ele foi o último a ver Cristo ressurreto. E por isso ele vai dizer logo em seguida que ele se considera o menor dos apóstolos. De forma que esse é um critério para ser apóstolo. Ver Cristo ressurreto. Em segundo lugar, todos os apóstolos foram diretamente comissionados e chamados por Cristo. O próprio Cristo apareceu a Paulo e o comissionou para ser apóstolo. Além disso, eles foram designados para lançar os fundamentos, ou melhor, as colunas. Eles tiveram autoridade e poder para realizar milagres e prodígios, e também autoridade. A palavra deles era inspirada por Deus, tanto quando pregavam e proclamavam a supremacia de Cristo, o evangelho de Cristo, mas também quando escreviam. Todos os escritos dos apóstolos são palavra de Deus, são teofinestos, são inspirados. E por fim, eles tinham autoridade, inclusive, para interpretar o Antigo Testamento de maneira autoritativa, ou seja, dando significado a esse conteúdo do Antigo Testamento. A pergunta então é: temos apóstolos hoje? E a resposta é não. É justamente por isso que é uma frase muito conhecida do reverendo, já ia chamar de apóstolo, o reverendo Augusto Nicodemos, dizendo, né, que apóstolo bom é apóstolo morto. Né? E de fato, quando nós olhamos para esses apóstolos, para esses homens que se dizem apóstolos, uma parte deles é falta de instrução, mas a maioria está motivada por sede de poder, por sede de autoridade. Mas vejam, isso não é algo do nosso tempo. Isso já acontecia na época de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala então do que ele chama de lian apóstolos, ou seja, super apóstolos. Já existiam na época de Paulo. E Paulo precisou se defender diante desses homens. E ele diz: não me considero menor do que nenhum deles. Mas vejam, se por um lado o que a gente vê aqui no nosso tempo são apóstolos buscando poder e autoridade, né, para se colocar acima do pastor, acima do bispo, vem um apóstolo. E agora já está surgindo os patriarcas. Né? Vão surgindo novas categorias de autoridades, mas não autoridades bíblicas. Vejam que no versículo 1, Paulo não faz a menor questão de dividir, vamos dizer assim, a autoria de sua carta. Né? Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus, e Timóteo, cooperador do Evangelho. Não há ego aqui. Todos estão trabalhando no reino. Um é cooperador e o outro é apóstolo, mas todos estão trabalhando no reino em prol da Igreja de Cristo. Mas, partindo para o segundo ponto, se Paulo se identifica como apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus, o que significa dizer que não é segundo a vontade dos homens,
que também não é segundo a sua própria vontade, mas Deus quis que fosse assim, o que nós podemos dizer então dos Colossenses? Vejamos então a supremacia de Cristo proclamada pelos Colossenses. Leia comigo, por favor, mais uma vez o versículo 2. Ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo usa, vamos dizer, 3 tipos de categorias aqui para classificar, então, quem são os destinatários da carta aos Colossenses, né? E, em primeiro lugar, ele vai dizer que os Colossenses são aqueles que proclamam a supremacia de Cristo por meio de uma vida santa. Eles são santos, é assim que eles são categorizados. A palavra que Paulo usa é hagios, que significa isso, separados por Deus, separados do mundo, separados para cumprir um propósito. Eles são aqueles que foram enviados para viver no meio de uma geração corrupta e perversa, enviados para viver no meio de uma sociedade com inúmeras ideologias, com inúmeras filosofias, com inúmeros deuses, mas enviados para viver ali sem se corromper, enviados para viver separados, para viver de maneira santa. Paulo identifica eles assim. E não apenas isso. Eles proclamam a supremacia de Cristo por meio da fidelidade. Houve um dia em que eles ouviram o Evangelho de Cristo. Eles aceitaram o Evangelho de Cristo, que diz que não existe salvação por méritos, não existe salvação por obras, é pela fé em Cristo. E eles permanecem crendo, eles permanecem depositando a sua fé em Cristo, de forma que eles são santos e também são fiéis. Eles creram e permanecem crendo em Cristo Jesus. Proclamam a supremacia de Cristo, então, dentro desses 2 aspectos: santidade e fidelidade. Essas 2 coisas caracterizam eles. Mas ainda um terceiro ponto. Eles têm dupla cidadania. Veja o que diz o versículo 2. Eles estão em Cristo e estão em Colossos. Em Colossos, eles deveriam viver como todos nós, envolvidos com as coisas dessa terra. Mas eles também estão em Cristo e precisam se lembrar que lá é a sua verdadeira cidadania, lá é o seu verdadeiro reino. O cristão é isso. Alguém que se move entre essas 2 esferas, entre o reino dos homens e o reino de Deus. A gente se envolve aqui com as coisas dessa terra. Trabalhamos, casamos, nos divertimos, sofremos às vezes com as aflições que esse mundo nos coloca. Mas passamos por tudo isso, tendo em vista, tendo diante de nós a perspectiva de que também estamos em Cristo e pertencemos a um reino muito mais excelente. Estamos em algum lugar, mas acima de tudo, estamos em Cristo. É assim que Paulo enxerga os Colossenses. Ele sabe que eles são santos e fiéis, porque essa notícia chegou até eles. E é por isso que a gente pode dizer que eles também estavam proclamando a supremacia de Cristo. Eu gostaria de finalizar essa mensagem apontando apenas um único ponto, mas em forma de 3 perguntas para a nossa reflexão. A pergunta é: quem somos nós? O que nos caracteriza como igreja? O que nos caracteriza como cristãos? Vejam que a carta aos Colossenses, ela não foi enviada para os colossenses como um todo. Ela foi enviada para os santos e fiéis em Cristo. Ela foi enviada para a igreja. Essa carta, ela tem um conteúdo que é sim evangelístico, que afinal de contas proclama a supremacia de Cristo. Mas ela é essencialmente uma carta direcionada para aqueles que são cristãos.
cada um de nós tem um nome, cada um de nós tem um endereço, todos nós vivemos em uma sociedade heterogênea, estamos sujeitos às questões econômicas e sofremos as pressões de uma sociedade que é formada por homens que não se submetem à autoridade de Deus, que não reconhecem o Evangelho, que não reconhecem a supremacia de Cristo. Estamos inseridos nisso. E aqui se apresenta essa questão importante. Será que nós também podemos ser categorizados como santos e fiéis em Cristo? Aos santos, precisamos lembrar disso. Quando Paulo fala aos santos e fiéis, ele não está apenas fazendo um reconhecimento de que a igreja para onde a carta está indo é formada de santos e fiéis. Quando Paulo diz aos santos e fiéis, ele também está lembrando que vocês são santos e fiéis, que vocês estão em Cristo. Daí então, o apelo. Lembre-se de quem vocês são. Lembre-se de quem vocês são. Não importa aonde você esteja, se em Colossos ou em qualquer outro lugar, sejam santos, sejam fiéis à mensagem do Evangelho, permaneçam crendo, permaneçam em Cristo. E não se esqueçam, proclamem sempre com suas vidas e também com as suas palavras a supremacia de Cristo. É isso que nós vamos ver ao longo dessa série. Nós vamos ver Paulo defendendo essa supremacia de Cristo. Como? Por meio dessas pessoas, por meio do seu próprio apostolado, por meio da igreja, por meio do evangelho, por meio da criação, por meio da história da salvação e por meio dos relacionamentos. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, lembre-se quem você é. Você é um santo, um fiel, um cristão, alguém que está em Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, queremos, ó Deus, te pedir e rogar a Ti que o Senhor mantenha diante de nós essa preciosa verdade. Vivemos, ó Deus, em uma sociedade conturbada, né? Uma sociedade conectada, ó Deus, com todos os cantos, com todas as culturas, filosofias. Mas, ó Deus, que possamos sempre nos lembrar que somos santos e fiéis, separados por Ti para viver nesse mundo, mas não pertencendo a esse mundo. Separados por Ti, ó Deus, para viver de uma forma digna e compatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa nos preservar, que o Senhor possa olhar para nós e encontrar homens e mulheres santos e fiéis. E, ó Deus, que possamos sempre, pela Tua graça e pelo Teu poder, agir em nós, permanecendo em Cristo. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude em nossa caminhada, independentemente das pressões que possamos sentir, independentemente da situação econômica do nosso país, independentemente das pressões culturais e religiosas que possam nos afligir, que possamos sempre lembrar a nossa identidade, a nossa vocação e a nossa motivação. Somos filhos de Deus, somos santos, somos fiéis, chamados para ir e viver numa sociedade corrupta, mas como luzeiros nesse mundo. Assim oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém.